A minha convidada de hoje estudou na Escola de TV e Cinema de Munique, na Alemanha, fez especialização na Universidade de Córdoba, na Espanha, e trabalhou em produções nacionais e internacionais em países como Alemanha, França e Marrocos. Tem uma filmografia que reúne filmes de curta e média-metragem, de ficção e documentário. Filmes que já foram exibidos em mais de 50 festivais no Brasil e no exterior. Eu te convido para conhecer um pouco da trajetória da talentosa cineasta, produtora e atriz Sabrina Fidalgo. Sabrina, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. Prazer enorme te receber aqui. Para a gente começar, vamos ver um pouquinho do seu trabalho. Get out of town before it's too late, my love. Get out of town, be good to me. Please, why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds of the trees? Just disappear. I care for you much too much. And when you are near, close to me, dear, we touch too much. And the thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. Black Berlim. Você trata de imigração, é isso? Isso, trata de imigração também. E qual é o olhar? Então, esse filme eu fiz quando eu morava ainda na Alemanha, né? Eu morei na Alemanha durante 7 anos. Eu morei 6 anos em Munique e 1 ano em Berlim. E nessa época, eu queria falar, estava me chamando muita atenção essa questão dos brasileiros na Alemanha. E, em especial, os homens negros brasileiros morando na Alemanha, porque eles tinham algumas especificidades. Gente, eu também tenho problema com essa palavra. Enfim, eles tinham algumas questões que me chamavam a atenção, assim, tipo... todos eles eram casados com mulheres alemãs e eles tinham uma coisa que, ao mesmo tempo que eles tinham um trabalho muito voltado para a cultura afro-brasileira, de alguma forma eu sentia que eles também estavam muito, muito longe, né, desse lugar de homem negro, sabe? Assim, era uma coisa um pouco como se eles quisessem se tornar europeus, sabe, assim, então isso começou a me chamar a atenção, porque era uma coisa meio... Uma coisa de dicotômica, assim. Negação de identidade. Negação, ao mesmo tempo que eles estavam negando a identidade deles original, eles também, por outro lado, eles se promoviam através disso, assim, é uma coisa meio dicotômica, assim. E aí eu falei, gente, eu vou fazer um estudo sobre isso, para tentar entender, né. E aí surgiu o Black Berlim, que aí eu escrevi esse roteiro, né, escrevi esse personagem, que é o Nelson, que é um jovem baiano, negro, que mora em Berlim, que estuda numa engenharia na universidade, e ele vem de uma família muito simples, né, filho de empregada doméstica no Brasil, e ele nega esse passado, ele fica vivendo como se ele vive uma vida hedonista, assim, em Berlim, como se ele fosse riquinho, né, como se ele tivesse o mesmo background dos meninos alemães da idade dele. E ele não se aproxima de pessoas negras, assim, né? E aí tem essa outra personagem, que sou eu que interpreto no filme, que eu faço uma imigrante do Senegal,
ilegal na Alemanha, que sempre cruza com ele ao longo do filme, e ele não vê, ele não enxerga essa mulher, assim. Está na frente dele, passa por ele, senta do lado dele, ele nunca enxerga. Então, aí eu consegui, através da linguagem, né, do cinema, tratar dessa questão, né, que estava me chamando a atenção, né, dessas pessoas. E você conseguiu entender o porquê dessa dicotomia? Sim, mas na verdade eu consegui entender bem depois, assim, né? Eu acho que é uma questão que não era naquela época. Esse filme é de 2000, eu rodei o filme, na verdade, 2007. E aí eu terminei, eu vim para o Brasil, finalizei ele aqui. Porque eu filmei a maior parte das cenas lá e depois eu vim para cá fazer as cenas de flashback da infância, não sei o que, do personagem, aqui no Brasil, e só fui finalizar o filme em 2009. E aí eu só fui entender, na verdade, o filme que eu mesma tinha feito há pouco tempo, sabia? Porque... E qual a conclusão que você chegou? Eu acho que a gente tem sérios problemas, assim, né? O homem negro brasileiro, eu acho que, sobretudo, né? Porque o homem negro, eu acho, ele tem um problema de aceitação, e ele, para se colocar na sociedade, né, a sociedade branca, ele procura os símbolos, né, de status, né, e que funcionam como passaporte. Que funcionam como passaporte, né? Então, isso inclui, por exemplo, não se relacionar praticamente nunca com mulheres negras. Com mulheres negras, assim, sabe? Tipo, isso é um padrão clássico brasileiro, assim. Isso não quer dizer que eu seja contra relacionamentos interraciais ou coisa do tipo. Não é isso que a gente Mas é um fenômeno que chama atenção, né? Mas é um fenômeno, porque se você pega para analisar, se você pega todos os negros bem-sucedidos brasileiros, seja na área artística ou na área empresarial, qualquer coisa do tipo... Futebol, principalmente. Futebol, esporte, tudo mais, música... 99,9% deles são casados ou se relacionam com mulheres brancas, pelo menos nesse período. Eu ainda vou além, loiras. E louras, não basta ser branca, tem que ser loura, né? Assim, tipo, e é muito louco, assim, porque você pega, né, você faz uma galeria, assim, de imagens, de nomes de pessoas, não tem um que tem uma namorada pretinha ou uma mulher pretinha, né? Assim, acho que talvez por isso o casal Lázaro e Thaís façam tanto sucesso. Porque eles são exceção da exceção da exceção, assim, sabe? E é muito louco a gente pensar nisso, né? É absurdo, porque aí a gente tem um problema, sabe? Porque não é possível. Porque se tivesse assim, sabe? Tipo, de 100 casais, né? 100 pessoas, 100 homens negros, ricos ou bem-sucedidos, qualquer coisa do gênero, que tivesse, sei lá, de 100, sei lá, 10 ou 5 que se relacionam com mulheres negras e tal. Não existe. São todos. Aí termina um relacionamento, começa outro, mesma história. Então, existe alguma coisa, assim, a gente não pode negar que existe uma negação aí. Existe um processo histórico. Porque a gente sempre ouve, né, quando esse é um assunto polêmico, bastante e tal, e a gente sempre ouve aquela história, mas o amor não tem cor. Mas aí quando a gente para observar, parece que existe uma cor padrão para esse amor, né? Porque aí, na verdade, quando fala o amor não tem cor, mas quando ele fica só com uma cor, aí você fala assim, exato. E quando todos ficam só com uma cor, né? Porque é isso também. Porque tudo bem, tem isso também. Tem gente que gosta, claro, sabe? Gosta de loura, gosta de japonesa, gosta de ruiva, sei lá o quê. Ótimo, não que vai é extremamente normal. Que é extremamente normal, mas quando é um padrão, assim, quando é uma maioria absoluta repetindo esse padrão, a gente tem um problema que precisa ser falado. Tem que fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, né? Porque um fenômeno não se dá do nada. Né? E é um fenômeno que com essas mesmas pessoas também se repete, né? Porque ao longo da vida dessas pessoas, se você analisa, não houve variedade, né? Porque, né, tem esses... Às vezes a gente está namorando um japonês, um moreno, aí vai, namora
sabe? O negro, né? Varia ao longo da vida, mas não existe essa variação, até mesmo, né, individualmente falando, né, com essas pessoas. Então a gente tem que começar, acho que agora a gente está começando a fazer essas reflexões de uma maneira mais pública e né, mais consciente. Na época que eu fiz o filme, até mesmo pelo fato de eu morar fora e não existia esse debate assim tão amplo como existe agora, eu fiquei muito assim perdida, eu fui muito assim meio tateando, né, nessa história que eu mesma estava observando. É algo que foi te incomodando, imagino, que não foi me te incomodando, mas me chamou atenção, assim, me chamou muita atenção, porque eu cheguei em Berlim, e em Berlim hoje em dia eu não sei, né, porque eu já não moro mais lá, mas nessa época havia muitos brasileiros e muitos homens negros brasileiros em Berlim, muitos. Então era uma comunidade grande e todos repetiam esse padrão, assim. Aí eu falava, nossa, mas que curioso, né? Enfim, foi isso. Então, para quem não sabe, Sabrina é filha de Ubirajara Fidalgo, grande dramaturgo, diretor de teatro. E aí, Sabrina, você já pensou em revisitar a obra do teu pai, fazer alguma coisa em cima dessa obra? Como é que é? Sim e não. Porque ainda é um pouco complicado para mim, assim, trabalhar com a obra dele, assim, por motivos pessoais, eu acho. Porque, eu não sei, eu acho que é um olhar... Talvez quando eu me tornar mais velha, eu vá fazer alguma coisa, não sei, diretamente ligada à obra do meu pai, assim, tipo, dirigir uma peça ou adaptar um texto dele para o cinema ou televisão, que seja. Mas hoje em dia eu não me sinto ainda preparada, assim, porque é muito pessoal para mim. É muito. Porque eu cresci, né, com esses textos, assim, tipo... Inclusive você, criancinha, já estava no palco atuando. Eu atuava, desde que eu me entendo por gente, eu era meio que, tipo, a mascote do Tepron, né? Teu pai, tua mãe produtora, né? Minha mãe produzindo, né, fazendo cenografia, né, aquela coisa, teatro, né, todo mundo faz tudo um pouco. E então, desde que eu me entendo por gente, eu fazia parte daquele núcleo, né, de criativo, do Tepron, Teatro Profissional do Negro, com os atores, e ensaiava junto, ficava enchendo o saco. Tepron, Teatro Profissional do Negro. Teatro Profissional do Negro. Então é isso, gente. Vou ter que ir para o intervalo, infelizmente, mas já eu estou de volta.